Todos, nos enseje muita paz nesta tarde e noite, permitindo que os bons espíritos aqui conosco possam vir compartilhar, comungar e nos envolver, sustentando os nossos momentos de reflexões. O evangelista Mateus, no capítulo 10 das suas anotações, vai nos trazer a apresentação do grupo inicial de companheiros do Cristo. Nas narrativas de Mateus, ele vai apresentar um por um os companheiros que com ele compunham aquele primeiro grupo convidado pelo Cristo para serem os divulgadores da Boa Nova. E nesse primeiro momento, Mateus vai reproduzir as recomendações de Jesus de como os companheiros deveriam agir no momento em que fossem levar a mensagem. Vai dizer que o Mestre lhes havia aconselhado a não procurar as terras dos gentios, mas sim primeiro buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que onde quer que chegassem, eles procurassem observar aqueles que poderiam acolhê-los, sem nenhuma outra intenção que não fosse o sentimento de fraternidade. Razão pela qual Jesus recomendou que não levassem recursos financeiros, que não se preocupassem com a acolhida, porque aqueles que tivessem a boa vontade de acolhê-los, esses estariam aptos a ouvir a mensagem. Que ao entrar numa casa ou numa cidade, dissessem que a paz ali estivesse. Se aquele local fosse digno da paz, a paz permaneceria naquele local. Se não fosse, voltaria para eles. Aonde não os quisessem escutar, que ao sair do local, eles sacudissem o pó das vestimentas e das sandálias e fossem adiante. E no dia do juízo, segundo as referências de Mateus, aquelas localidades seriam mais cobradas do que Sodoma e Gomorra, as chamadas cidades que foram destruídas pelo pecado na tradição do Velho Testamento. E vai também esclarecer aos companheiros que aqueles que o confessassem diante dos homens, ele os confessaria diante do Pai que está nos céus. Mas aqueles que o renegassem diante dos homens, ele os renegaria diante do Pai que está nos céus. Nessa referência de Mateus, nós vamos observar o cuidado de Jesus com os companheiros e, sobretudo, a advertência da necessidade de terem a coragem de viver os ensinos que estavam levando. Porque naquele momento, como em diversos momentos da coletividade humana, a mensagem do bem, quando apresentada, seria objeto de incompreensão, de perseguições, de calúnias, de difamações. Não é por outro motivo que mais adiante, no Sermão da Montanha, Jesus, numa das bem-aventuranças, vai dizer: bem-aventurados sereis quando forem perseguidos, caluniados, maltratados e todo mal contra vós fizerem por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será o galardão no reino dos céus, pois assim também trataram os antigos profetas. Demonstrando que a sua mensagem, para ser apresentada no mundo de lutas, de expiações e provas, como a terra ainda é,
necessitaria de muita coragem. A coragem que, na verdade, não é de maneira nenhuma a impulsividade ou o atrevimento diante de circunstâncias adversas, mas é a serenidade para viver os princípios abraçados. E nós vamos observar que no primeiro momento os discípulos tiveram grande dificuldade de compreender isso. O modo pelo qual eles reagiam a determinadas situações demonstrava que ainda não tinham interiorizado a mensagem. Há um instante nas narrativas evangélicas que nós vamos observar que quando os gadarenos não quiseram receber o mestre por causa daquele prejuízo com os porcos que caíram no penhasco, alguns dos discípulos disseram: Senhor, mande que raios caiam sobre eles. Eram muito fraternos, não é? Desejando que pudessem vir raios do céu para destruí-los. Eles não tinham compreendido a liberdade de consciência, que é um apanágio da humanidade diante da lei divina, conforme os espíritos colocaram Allan Kardec, aliás, liberdade que ninguém pode cercear. Mesmo que possamos estar encarcerados, retidos no corpo físico de qualquer forma, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência é algo inatingível. E os discípulos tiveram dificuldade no primeiro momento de compreender isso. Mais tarde, porém, eles entenderam de tal forma que foram convocados ao testemunho de doar a própria vida em honra da mensagem. À exceção de 2 companheiros. Um, considerando a sua extrema fidelidade e o seu extremado amor por todas as criaturas desde o primeiro momento, que foi o jovem João, que não passou pelo testemunho do martírio, desencarnou de velhice, depois de divulgar a mensagem por várias localidades e depois de receber as páginas do Apocalipse, onde de forma muito simbólica encontramos a descrição do porvir da humanidade. E o outro, infelizmente, foi o companheiro que fugiu das responsabilidades pela porta equivocada do suicídio, que foi Judas, que não suportando o equívoco cometido, mesmo admoestado pelo Cristo, ele não tem a coragem de enfrentar a situação e foge pelo suicídio, defrontando-se com si mesmo no mundo espiritual. E depois a consciência iria exigir aproximadamente 15 séculos para que pudesse em definitivo se reabilitar diante dele próprio, da sua própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Diferentemente, Simão Pedro teve a coragem de reconhecer que havia sido invigilante, refez o caminho e deu o testemunho do martírio, segundo as tradições, crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana, onde teria sido sepultado seu corpo. Tanto que na tradição católica o túmulo de Pedro fica nos subterrâneos da grande Basílica de São Pedro em Roma, porque ele teria sido inumado ali mesmo, no local onde foi sacrificado. E vamos encontrar, antes dos demais discípulos serem martirizados, nós vamos encontrar a figura de Estevão, que teve grande importância para que pudéssemos ouvir as referências escritas pelo grande apóstolo da gentilidade, que foi Paulo de Tarso. Segundo Emmanuel, no Paulo e Estevão, Paulo não existiria sem Estevão, considerando que o modus vivendi de Estevão, a forma pela qual Estevão assimilou o pensamento de Jesus e vivenciou, foi de vital importância para a transformação
de Saulo em Paulo. Nós sempre imaginamos que a transformação de Saulo foi em razão do encontro com Jesus às portas de Damasco. E esse foi o ponto final que faltava. Mas, na verdade, a conversão de Saulo começa na vivência daqueles que com ele conviveram e exemplificaram a mensagem do Evangelho. Particularmente a figura de Estevão e de Abigail, que foi de vital importância para que Saulo pudesse, então, ao divisar a figura do Cristo, compreender que a sua vida tinha que mudar. E isso nos é bastante claro à mente, porque muitos conviveram com Jesus ao tempo em que Jesus estava transitando no corpo na terra e não se modificaram. Então não é o encontro com o Cristo que faz com que a pessoa se modifique, é o que ela faz desse encontro. Já que o próprio autor do Paulo e Estevão, o antigo senador Públio Lentulus, necessitou de muito tempo para reconhecer que era necessário vencer o orgulho, a vaidade da sua posição transitória, mesmo estando com Jesus, dialogando com o Mestre, tendo sua filha curada, ele não cede, somente mais tarde. Então nós vamos observar que para Saulo foi indispensável a figura de Estevão e de Abigail. E para Públio Lentulus, a figura de Lívia, sua extremada esposa, e a nobre Ana, sua serva, em condição muito superior à dele, com todas as pompas e circunstâncias da posição de senador de Roma. O martírio de Estevão foi um momento crucial para a consciência de Saulo, porque no momento que aquele homem, ferido pelo apedrejamento, é reconhecido pela irmã, que era a noiva de Saulo, portanto Abigail, e é levado a um compartimento no local do templo onde estava sendo feito o sacrifício do apedrejamento, ou a lapidação. E naquele momento de diálogo, quando os irmãos se reencontram depois de muito tempo, ele vai dizer para a irmã que não levasse a mal a conduta do seu noivo. Saulo era um homem bom, e quando conhecesse Jesus, ele defenderia o Mestre tanto quanto fez com a lei de Moisés. E que Deus não imputasse a Saulo esse delito. Esse perdão, que é uma manifestação da coragem da fé, de reconhecer as limitações do outro, aliás, na página inicial, a compreensão, foi exatamente o ponto de partida da modificação de Saulo, porque a sua consciência, a partir dali, começou a lhe cobrar que algo deveria ter neste pensamento para dar resistência às criaturas, de enfrentar quaisquer situações sem abjurar da fé. Nos primeiros momentos do cristianismo, nós temos o exemplo da coragem da fé diante do martírio, da morte, através das formas mais diversificadas, que, aliás, da última vez que estivemos aqui, trouxemos um outro exemplo, que foi Rufo, mostrando esses mártires primitivos. Mas nós vamos dar uma pausa nesse período do Evangelho e vamos dar um salto até o século XIX, para observarmos uma outra característica da coragem da fé. E vamos tomar como base uma carta publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de julho de 1858. Nessa carta, Kardec vai apresentar um missivista que lhe escreveu de Bruxelas, na Bélgica, para dizer o quanto
estava lhe fazendo muito bem a leitura da Revista Espírita e, sobretudo, o conteúdo de O Livro dos Espíritos. O missivista dirá a Allan Kardec que tudo quanto ele vinha publicando de comunicação dos espíritos, ele, o missivista, havia recebido também na Bélgica, em algumas reuniões que ele havia participado. Mas nesta carta, o autor dirá a Kardec: peço-lhe desculpas, porque hoje reconheço a realidade da comunicação e de tudo quanto se encontra no conteúdo do Livro dos Espíritos. Retifico a minha posição no livro que publiquei com outro companheiro, dizendo que os fenômenos que eu havia presenciado ou tinham uma explicação física ou era fraude ou embuste. Tenho que reconhecer que estava errado, diz o autor da carta, porque verifico a realidade da comunicabilidade dos espíritos e de todas as lições enfechadas no Livro dos Espíritos. E o missivista termina a sua carta dizendo a Kardec: não desanime, querido mestre, prossiga na sua tarefa, porque é uma tarefa de libertação da humanidade. E Allan Kardec, comentando esta carta, dirá da grandeza deste homem, porque não nos bastará aderir a uma ideia. É necessário que essa ideia nos faça a transformação de tal maneira que possamos reconhecer os equívocos cometidos e, em reconhecendo, mudar a nossa opinião. Então Kardec vai ressaltar a coragem das opiniões desse autor da carta, não só por aquilo que ele veio dizer na carta, reconhecendo que errou ao falar de algo que ele desconhecia, que não tinha estudado em profundidade, e ao mesmo tempo por autorizar que Kardec publicasse a carta. Porque nós temos que reconhecer no comportamento de Allan Kardec um roteiro para a nossa imprensa espírita de todos os momentos. Kardec nunca publicou nenhuma carta que ele recebeu sem autorização do autor da carta. Para nós, nos dias de hoje, serve do respeito à intimidade das pessoas. Aqueles que nos confiam alguma informação, nós não temos o direito de divulgar se o autor da informação não nos autorizou. Mas nós temos observado isso a mãos cheias na atualidade, quando as pessoas divulgam tudo. Ainda tem a coragem de dizer: fulano me confidenciou. E aí o que foi confidenciado a pessoa passa adiante. O que é uma postura antifraterna e anticaritativa. Kardec só publicava aquilo que lhe era autorizado, e o autor autorizou. Mas não estamos falando de uma pessoa qualquer. Estamos falando de Jean-Baptiste Antoine Jobard, que foi o missivista que escreveu Allan Kardec. O senhor Jobard foi diretor do Museu da Indústria da Bélgica durante 20 anos. Foi um homem conceituado na área das invenções. Recebeu a condecoração da Legião de Honra na França, porque era francês de nascimento. Todas as honrarias que a Bélgica poderia oferecer a alguém. Foi o primeiro litógrafo na Bélgica, o primeiro fotógrafo da Bélgica. Trabalhou durante muitos anos para que se pudesse constituir um registro de patentes e direitos de invenções, para que as pessoas que inventassem tivessem o direito de registro daquilo que inventaram. E ele mesmo registrou mais de 73 invenções. Na área da eletricidade, na área envolvendo vários aspectos da litografia, da fotografia. Foi um homem conceituado em toda a Europa. E Kardec ressalta isso: ele não teve receio
de tornar pública a sua adesão ao Espiritismo. É uma forma de coragem da fé. E ele dirá isso quando Kardec pede autorização para publicar a sua carta. Ele dirá: nunca me omiti diante daquilo que reconheço ser a realidade. E em todos os momentos, sempre procurei ser fiel às minhas convicções, mesmo que as pessoas não me compreendessem em relação a isso. É alguém portador dessa consciência de realizar o que precisa fazer, independentemente das opiniões em torno. E reconhecer quando se equivocou, de que precisava mudar o seu modo de ser. O Senhor Gilbard desencarna, naturalmente, como vai acontecer com todos nós. Afinal de contas, estamos falando de um fato acontecido em 1858. No dia 27 de outubro de 1861, o Senhor Gilbard desencarna. De uma morte súbita, de um mal-estar súbito. E logo depois, no dia 8 de novembro, Kardec então pensa em fazer uma evocação para saber como estava o Senhor Gilbard, já que ele havia pedido ao codificador que fizesse isso quando fosse possível. Mas antes da evocação ser feita, o Senhor Gilbard se comunica espontaneamente para dizer da sua alegria de retornar à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, local onde tantas vezes esteve quando visitou Paris. Quando ia a Paris para resolver alguma coisa ligada aos interesses da Bélgica, ele ia participar das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E dirá da sua alegria. E Kardec vai lhe indagar como foram os primeiros momentos. E ele dirá que de repente sentiu um abalo, reviu a sua infância, sua juventude, sua madureza e a sua velhice. Na verdade não era, porque desencarnou com 67 anos, era um jovem ainda, não é? Para os padrões de hoje. Ele diz que reviu tudo e de repente viu o seu corpo e ele estava livre, despertou livre, né? Teve um momento de repouso, despertou e se lembrou dos amigos. E já havia visitado outros locais para rever os amigos. Nenhum tipo de perturbação. E por esse motivo Kardec coloca as comunicações do Senhor Gilbard no livro Céu e Inferno, no capítulo dedicado aos espíritos felizes. Merecendo lembrar que o espírito feliz que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo não é um espírito puro. É o espírito que alçou a sua evolução no grau máximo que o mundo de provas e expiações permite, conquistando uma felicidade íntima que é a tranquilidade de consciência. E o próprio Gilbard vai dizer isso, que ele tinha logrado ter essa tranquilidade de consciência no cumprimento dos seus deveres. E Kardec vai indagar: o senhor já se comunicou em outros locais? Raramente. Mas vai dizer uma coisa muito séria para todos nós. Quando um homem público ou conhecido morre, todos querem no mesmo momento receber comunicação deles. E outros espíritos tomam o seu lugar. Estive em muitas reuniões onde vi espíritos falando em meu nome sem que eu tivesse autorizado. E essa realidade é uma advertência para nós em todos os tempos. Basta desencarnar alguém conhecido, no dia seguinte alguém já recebeu uma mensagem. Uma revista de circulação de fofoca já publicou a mensagem, né? Vem trazer, alguém vai dar entrevista na televisão. Sim, a gente tem dimensão que a desencarnação não é algo mágico. E o próprio Gilbard vai dizer isso, que não há improvisação no fenômeno mediúnico. Mesmo ele tendo adquirido a lucidez imediata, foi necessário haver uma afinação entre ele e a equipagem mediúnica para que houvesse a comunicação. E nós aprendemos isso em O Livro dos Médiuns. Então, Kardec vai nos falar deste homem extraordinário.
E num outro momento, Kardec vai ressaltar agora a coragem do espírito Jobard como desencarnado. Porque em 1864 chega a Kardec uma comunicação que uma médium sonâmbula recebeu, dizendo que ela estava sob a ação do espírito do Senhor Jobard. E no meio de uma mensagem que falava de caridade, de humildade, de amor, o Senhor Jobard teria dito que os médios poderiam cobrar dos ricos para atender os pobres. E essa mensagem causou uma certa estranheza. Ela chega às mãos de Kardec. Está na Revista Espírita de 1864, no mês de dezembro, depois quem quiser ver. O título é Jobard e os Médios Mercenários. E aí o que Kardec faz? Manda a 6 médios diferentes que serviam a ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a seguinte indagação: solicito ao espírito de Jobard que possa nos dizer se comunicou através da médium senhora X e se deu as recomendações constantes da mensagem. Se possível, a resposta para o dia de amanhã. Um médium não sabia que o outro tinha recebido essa pergunta. E no dia seguinte, 6 comunicações vêm e chegam às mãos de Kardec. A forma da comunicação era diferenciada de acordo com a capacidade de cada medianeiro, seus conteúdos mentais, psicológicos, mas o conteúdo era o mesmo. Onde Jobard indagava se estavam desconhecendo tudo quanto ele havia demonstrado na condição de espírita, já que a mercantilização da mediunidade, sob qualquer desculpa, não é justificável, posto que aprendemos com Jesus dar de graça o que de graça recebeu. Em absoluto, ele havia se comunicado através daquela médium. Outros espíritos assumiram o lugar dele, aproveitando-se da invigilância da medianeira. E Kardec dirá que ele continuava corajoso no mundo espiritual. Porque muitas vezes nós observamos que, sob o epíteto da caridade, às vezes alguns espíritos se omitem de mostrar que estão sendo vítimas de outros que se passam por eles, para vir advertir, como o Senhor Jobard veio advertir. E dirá Kardec: continua tão corajoso quanto antes, sem ofender a médium, porque ele não ofendeu, ele simplesmente disse que ele não se comunicou através dela, que outro tomou o seu lugar. E é muito importante pensar que o que foi que estranhou na mensagem? Porque as pessoas conheciam o Senhor Jobard, qual era o seu temperamento, sua forma de pensar. No mundo espiritual não poderia ter degenerado e trazer uma informação que é completamente contrária aos princípios evangélicos. Então essa referência da Revista Espírita é um convite para nós, nos dias de hoje, de termos a coragem de analisar tudo que nos chega e só aceitar aquilo que seja de conformidade com a lógica, com o bom senso, com a razão e com os princípios éticos morais do Evangelho e da doutrina espírita. Senão nós vamos estar, como diz o ditado popular, comendo gato por lebre. Estaremos divulgando informações que não são autênticas, porque não temos a coragem, muitas vezes, de fraternalmente esclarecer. Não é ferir, agredir, falar mal do outro. É simplesmente demonstrar que aquela mensagem não pode espelhar aquela criatura que nós conhecemos. E que o codificador, no caso, em análise do Senhor Jobard, colocou na condição de um espírito feliz, de um espírito superior. Então agora vem aconselhar que pode cobrar, sob a justificativa de que para atender o pobre, o médico tem que se manter, então recebe do rico. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo diz: dê à mediunidade apenas o tempo que lhe sobra das suas atividades profissionais, mas jamais justifica a cobrança. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós observamos que aqueles que receberam essa mensagem não tinham analisado essa realidade. E Kardec, em vez de utilizar o conteúdo do Evangelho, foi indagar do próprio autor da mensagem se ele tinha sido o autor daquela página. Então é uma forma de coragem da fé.
Mas nós vamos pegar um outro momento também no século XIX, para mostrar uma outra faceta da coragem e da fé. Vamos pegar a noite de 21 de maio de 1874, em Londres, 7h30 da noite. Um grupo de pessoas reunidas na casa do Sr. Luxmore. E nessa residência, uma jovem se despede dos companheiros que ali estão, agradecendo a cada um a colaboração que lhe proporcionou durante um largo período. Há muita emoção no momento, tanto que um dos presentes, o Sr. Tape, traz um buquê de flores para oferecer àquela jovem. E ela pede que essas flores, o buquê, fosse desfeito e fosse arrumado no chão da sala da casa. Ela se senta ao chão da sala e convida os demais que deixassem os seus assentos e se sentassem em torno dela. E a cada flor do buquê que ela pega, ela forma um novo buquê, prende com uma fita azul e entrega a cada um dos presentes. A jovem, emocionada, se despede e agradece a todos. Saindo daquele local, vai para um outro compartimento da casa, onde está uma outra jovem, para agradecer-lhe a colaboração. E a outra jovem chora e diz: não me abandone, fique um pouco mais comigo. E a jovem que havia distribuído os buquês de flores, Anne Owen Morgan, dirá a outra jovem: não posso, minha querida, minha tarefa está concluída. Eu agradeço muito a sua colaboração, que Deus te proteja e guarde. Chama um dos presentes àquela reunião, uma das personalidades mais significativas daquele século XIX, e pede que ele acompanhe até o outro compartimento. E ele será testemunha, mais uma vez, de verem as duas jovens juntas, quando Anne Morgan, sob a visão daquele homem, desaparece. Estamos falando de Winnie Crooks. A jovem Anne Morgan usou o pseudônimo de Kate King. E a jovem que pedia para continuar, Florence Cook. William Crooks, que alguns poucos anos antes havia se iniciado nas pesquisas dos fenômenos psíquicos para demonstrar que eles não poderiam ser como se relatava relativamente à manifestação dos espíritos. Em 1869, através da mediunidade da senhora Marshall, William Crookes terá as primeiras experiências de fenômenos de movimentos de mesas, que não irá chamar muito a sua atenção. O tempo transcorre, até que um dia uma jovem de 15 anos bate às portas de sua casa para lhe dizer que vinha lhe fazer uma proposta, já que ela vinha sendo instrumento de manifestações do mundo espiritual. E estava sendo chamada de embusteira, de que estava fraudando. Mas ela tinha consciência de que os fenômenos produzidos por ela eram autênticos. Então ela vinha dizer ao William Crookes que ela sabia ser a maior inteligência da Inglaterra naquele século. O maior químico, o maior físico que a Inglaterra conheceu. Um homem que foi responsável por várias invenções e descobertas de elementos químicos. Ela dirá para o William Crookes: eu quero que o senhor me pesquise. E se o senhor comprovar que tudo quanto ocorre comigo é fraude, o senhor vem a público para dizer, e eu serei penalizada de acordo com a lei. Mas se aquilo que ocorre comigo for verdadeiro, o senhor também vai declarar de público. O senhor aceita? E o William Crookes aceitou. A primeira manifestação de coragem,
Um homem cujo nome já estava nos anais da ciência do mundo. Porque naquele momento, naquele abril de 1872, 22 de abril, quando foi a primeira sessão, William Crookes já tinha construído o tubo catódico, que foi uma grande invenção que mais tarde daria condições de desenvolver outros equipamentos elétricos e eletrônicos. Inclusive seria a base do que mais tarde seria a televisão antiga, né? Os tubos de televisão, que muitos de nós conhecemos e alguns jovens não sabem nem o que é, porque conhecem hoje a televisão de plasma, né? A televisão de LEDs. Alguns de nós conhecemos a televisão de válvula. Olha que coisa antiga, né? Graças ao trabalho de William Crookes, que foi a base para o estudo e a formação depois desses novos equipamentos que agora são todos ultrapassados. Ele descobriu o tálio, um novo elemento químico, antes de começar as suas pesquisas com a jovem Florence Cook. E naquele 22 de abril de 1872, na primeira reunião, o espírito Kate King se manifesta. E aí o William Crookes vai começar todo um trabalho científico de pesquisar aquela jovem menina e o espírito que através dela se materializava. As pesquisas serão realizadas na sua residência, no seu laboratório, ou em residência de outras pessoas, mas sempre na companhia dos pais da jovem, que era menor de idade. Olha o cuidado que ele teve. Os pais sempre estavam presentes. Senão, os pais, ou a mãe, ou o pai, e uma irmã de Florence Cook, que era Kate Cook, que também era médium de efeitos físicos. E a partir dali, as reuniões vão se processar. Crono Varley, o grande estudioso de eletricidade, responsável pelos cabos transoceânicos de telegrafia, colaborou com William Crookes na construção de equipamentos que eram ligados a médium, que era amarrada numa cadeira, com as mãos para trás, a cadeira amarrada ao chão, os nós eram lacrados e os lacres eram marcados com o selo dos pesquisadores. Crono Varley auxiliou Crookes a construir o equipamento feito com fios elétricos que eram presos nos braços, na perna, no corpo da médium e ligado a um aparelho. Qualquer mínimo movimento que ela fizesse dentro da cabine, o aparelho registrava, porque eles imaginavam que era ela que se vestia com o espírito Kate King e aparecia, o que é uma coisa impensada. Em alguns segundos que ela estava na cabine, a outra saía. E quando a outra sumia, entrava na cabine, segundos depois, ela estava deitada no chão com uma roupa diferente, amarrada. Teria que ser uma pessoa extraordinária. Só aí já era um fenômeno fantástico, né? Mas Crookes era resistente. E quando Alexander Aksakov vem da Rússia para Londres para participar das sessões, depois que ele presencia todas as manifestações do espírito Kate King, ele dirá para William Crookes: eu não tenho nenhuma dúvida, a realidade da vida post-morte está aí comprovada por essas manifestações. E William Crookes dirá a Alexander Aksakov: eu só acreditarei quando ver as duas juntas ao mesmo tempo, a médium e o espírito. Até então, eu me reservo o direito de achar que existe uma outra maneira de explicar o fenômeno. Talvez até a exteriorização da própria médium, o que na verdade já é uma comprovação da independência do espírito sobre o corpo. Porque se o médium pode se exteriorizar e se materializar fora do corpo, existe algo em nós além da matéria, já que a matéria está lá dentro da cabine. Só aí já seria uma comprovação de que algo em nós existe além do corpo físico. E aí, quando Crookes começa a apresentar os seus primeiros relatórios das sessões, os seus pares da Academia de Ciência de Londres começam a se manifestar, achando aquilo um absurdo,
Porque enquanto ele estava pesquisando para desmentir, todos apoiaram. Mas no momento em que ele começava a mostrar que existia alguma coisa além, os companheiros começam a criticá-lo, a censurá-lo. E dirão, ele está tendo problemas de alucinação. E aí o que o William Crookes faz? Começa a preparar o ambiente onde os fenômenos iriam se processar com câmeras fotográficas. E nas últimas sessões, ele instala 5 câmeras fotográficas em posições diferenciadas, para que elas pudessem fotografar ao mesmo tempo o espírito quando se apresentasse. E aí, contestando os seus pares, ele dirá que ele e os presentes poderiam ter alucinações, mas uma câmera fotográfica não tem. E que a imagem do espírito fotografado junto com a médium, que ele consegue fazer, era a comprovação de que eram 2 individualidades. E, portanto, a realidade do fenômeno. E ele terá a coragem de, diante dos seus pares, na Sociedade de Pesquisas de Londres, dizer: eu não digo que os fenômenos espíritas são possíveis, eu afirmo que eles são reais. A vida prossegue. E aí, os companheiros começam a achar que o William Crookes está ficando meio, desarmonizado da mente. Outro chegou ao ponto do absurdo de dizer que ele estava fascinado pela beleza da médium, que nem era tão bela assim, na Florência, mas começam a insinuar. Foi o ano de 1874. 5 anos depois, em 1879, o William Crookes vai fazer a sua maior descoberta, o chamado estado ultragasoso, ou o estado radiante da matéria. Além dos estados à época conhecidos da matéria, sólido, líquido e gasoso, ele descobre que a matéria possui um outro estado, o estado radiante. E as suas pesquisas vão abrir o campo da ciência da radiação, que mais tarde favorecerá o casal Curie e os pesquisadores da era atômica, graças aos estudos de William Crookes. E é interessante que 5 anos depois de acharem que ele já estava gaga, porque ele declarou a realidade dos fenômenos espíritas, ele faz a sua maior descoberta, e a Rainha Vitória vai lhe conceder o título de Cavalheiro da Rainha, passando a ser designado como Sir William Crookes. E ao desencarnar, há exatos 100 anos, completados no dia 4 de abril próximo passado, William Crookes deixava a vida física como aquele que teve a coragem de testemunhar a fé transcendente naquilo que lhe fez compreender a realidade da imortalidade da alma. Não pensou na sua posição, nem tudo quanto ele havia conquistado na área da ciência. E ele teve a coragem de, comprovando a realidade, demonstrar essa realidade. E antes de desencarnar, no ano de 1898, portanto, 30 anos depois que ele tinha feito as primeiras pesquisas, um jornalista vai lhe fazer uma entrevista e perguntar: o senhor tem alguma coisa a retificar sobre as suas declarações acerca do espiritualismo, como era chamada a questão das manifestações espíritas na Inglaterra? Ele disse: maneira alguma. Quanto mais o tempo passa, mais certeza eu tenho da realidade que a vida prossegue. E desencarna alguns anos depois, como dissemos, em 1919, no dia 4 de abril, como alguém que cumpriu com o seu dever. Nos dias de hoje, em que estamos vivendo na Terra, trazendo esses exemplos de posições diferenciadas, nós temos os exemplos dos primeiros mártires do cristianismo: Estevão, o próprio Simão Pedro, Tiago, o irmão de João que foi decapitado. Nós temos o exemplo do senhor Jobard, que mesmo a sua posição de homem ilustrado das terras da Bélgica, tem a coragem de aderir ao pensamento espírita. E nós temos a coragem da fé de William Crookes, de declarar a realidade. Ficamos a pensar nos dias de hoje:
o que Jesus espera de nós relativamente à coragem da fé? Será que Jesus espera de nós o martírio em praça pública? Certamente que não. Porque esse tempo já passou. De doarmos a vida, né? Sermos metralhados em razão da fé, apedrejados, decapitados, enforcados. Esse tempo já passou. Pelo menos no Ocidente, esse tempo já passou. Será que Jesus espera de nós essas declarações públicas de adesão ao Espiritismo? Hoje, isso virou moda. Todo mundo se diz espírita. Nós vemos aí na televisão, os artistas de televisão, de cinema, todo mundo aderiu, parece que virou status. Certamente Jesus espera de nós a vivência conforme os princípios do Evangelho e do pensamento espírita. Sem alarde, sem exaltação pública, vivendo a cada momento os princípios que abraçamos, nas lutas da intimidade do lar, do ambiente profissional, do ambiente de estudos nas escolas, aqueles que estão estudando, no ambiente social. Jesus espera de nós a coragem da fé de viver a compreensão que a página inicial nos fala de Emmanuel, que Emmanuel compara com a caridade, mas não com a caridade de dar coisas, mas com a caridade conforme a entendia Jesus e que os Espíritos trouxeram na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Este é o verdadeiro sentido da caridade. E para vivermos esses princípios da caridade, ou esse sentido da caridade nos dias de hoje, precisa ter muita coragem. Quando a loucura campeia, e muitas vezes temos observado, como diz o Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, no livro recentemente publicado, Tempo de Deus, no capítulo 13, quando Camilo fala de tempos de descomprometimento, aliás, uma página que foi psicografada em 2004, mas poderia ter sido ontem à noite. O Camilo vai dizer dos lares que estão descomprometidos com o processo educacional, os pais laissez-faire, que deixa-se faça tudo, sem procurar conduzir, orientar, esclarecer, porque para isso precisa ter coragem. Coragem de quando o filho disser, mas o pai de fulano deixa. O pai de fulano e de fulano. Aqui é a norma da casa onde você vive. Mas muitas vezes os pais não têm coragem de enfrentar os pais dos outros amigos dos seus filhos, para não serem diferentes. E aí vão deixando que as coisas aconteçam. Mas os outros muitas vezes não têm o conhecimento que nós temos, da imortalidade da alma, da reencarnação, que os nossos filhos não são espíritos criados no momento da concepção, são almas viajores da eternidade, que renasceram nos nossos ambientes familiares para serem conduzidos, mesmo que sejam almas mais evoluídas do que nós, porque se assim não fosse, não teriam nascido como filhos. Mas às vezes a gente vê a criança muito intelectualizada e a gente começa a ficar constrangido, achando que é um espírito de luz, é o guia da humanidade que encarnou na nossa casa. Se foi, maravilha, mas conduzam, porque o guia da humanidade reencarnou, ou melhor, encarnou, né, nas terras da Palestina, num lar de um carpinteiro e de uma jovem que cuidava dos seus afazeres domésticos. E enquanto foi criança, esteve sob a orientação deles. Não é isso que a gente encontra no Evangelho? Onde você estava quando, depois das festas, eles estavam voltando e Jesus sumiu? E encontraram Jesus no templo com 12 anos, pré-adolescente. Né? Naquela época ainda era criança, hoje que é pré-adolescente. Porque com 12 anos, até bem pouco tempo, a gente nem sabia das coisas. Hoje em dia o povo sabe tudo com muito menos idade, não é?
Mas aí Maria perguntou: onde é que você estava, que se apartou de nós? E eu estava tratando dos negócios de meu pai. E o que ela diz para ele? Teu pai é José. Como dizer assim, você nos deve obediência. E aí, diz Humberto de Campos no Boa Nova, no dia seguinte, ele vai procurar o pai na carpintaria para começar a aprender os primeiros ofícios de carpinteiro e colaborar com o pai. Ou seja, exemplificando que deveria dar o respeito devido à família e àqueles que estavam sendo responsáveis por eles, que não eram qualquer espíritos. José passou despercebido na história da humanidade, mas a divindade não permitiria que ele recebesse o governador espiritual da terra se ele não fosse uma alma muito nobre, como é Maria de Nazaré também. Então, conduzir, orientar, esclarecer, porque a maneira de transformarmos a sociedade é a educação. Kardec aborda isso em vários momentos. Questão 685A do Livro dos Espíritos, no comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos, mas também em obras póstumas, que foi publicado depois, obviamente, que Kardec havia desencarnado, por isso ser chamado de obras póstumas. Nas anotações que estavam sobre sua mesa, e que mais tarde vai fazer parte do acervo do movimento espírita nascente na França, existe uma página intitulada O Credo Espírita. E no preâmbulo desse Credo Espírita, Allan Kardec vai dizer que é desprovido de valor a ideia de que a humanidade vai se transformar por ações externas. Se os indivíduos somos viciosos, a sociedade será viciosa. E se queremos uma sociedade melhor, temos que superar os nossos vícios e fazermos a nossa transformação moral. Ele dirá que a única maneira de fazer o progresso social é a moralização do indivíduo que forma a coletividade. E nesse pensamento dele, ele vai mostrar a necessidade da educação, da formação do caráter. E dirá, inclusive, que as leis, elas não são moralizadoras, as leis humanas, elas são repressoras. Elas reprimem o mal, mas não esclarecem por que o mal não deve ser feito. E aí a pessoa não se muda, não se modifica, não se transforma. Ela apenas não faz porque ela tem uma previsão de que vai ser ter uma punição. Mas ela, se tiver a oportunidade, ela vai fazer para escapar da punição de alguma maneira e ter um benefício. E ele dirá que a ideia do nada, a ideia materialista, é a que mais engendra o desequilíbrio da sociedade. Porque aquele que acha que nada vai ter depois da morte, ele não tem o mínimo pudor de fazer qualquer coisa. Porque depois morreu, vai acabar. Só que não é assim. Nós vamos encontrar com a nossa consciência e ter que dar conta do que fizemos. E no céu e inferno, na comunicação dos criminosos arrependidos, nós vamos encontrar o Jacques Latour, um assassino que foi guilhotinado em 1864, no mês de setembro. E no mesmo mês, Kardec o evoca na Sociedade de Paris. E ele vai se comunicar, ou melhor, ele vai se comunicar primeiramente espontaneamente na Bélgica, onde Kardec está em viagem. E nessa comunicação ele vai dizer que ele vê sangue para todos os lados, que ele havia blasfemado contra Deus, dizendo que Deus não existia. E agora ele se via vivo e diante das suas vítimas, tendo que enfrentá-las no mundo espiritual. Essa realidade é que faz com que a gente se transforme. Essa certeza de que ninguém foge à lei que está escrita na consciência. E não foi por outro motivo que Jesus disse a seus discípulos: aqueles que não quiserem vos ouvir, ao sair das cidades, sacudiu o pó das roupas e da sandália. Eu vos afirmo que no dia do juízo, essas cidades serão mais cobradas do que Sodoma e Gomorra.
O que Jesus estava dizendo? Quanto mais nós temos conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Mas se tivermos oportunidade de conhecer e não desejamos conhecer por acomodação, nós seremos responsáveis. É isso que nós entendemos da afirmativa de Jesus. A cidade não quis receber a mensagem. Eles foram embora, os tarefeiros. Mas ela passou a ser responsável porque teve a oportunidade de saber e não quis saber. Então, no momento em que a gente recebe o ensejo de conhecer, mas por acomodação a gente não quer, já somos responsáveis. Não tem como a gente fugir. Porque no futuro a gente vai ouvir da consciência. Naquele dia, naquela hora, você ouviu, mas não quis. Como aconteceu com Públio Lentulus, que não quis atender ao chamado de Jesus e precisou de muito tempo para a sua transformação. Coragem da fé. Nos dias de hoje, a coragem de viver cristamente, de viver os postulados espíritas, na simplicidade que o Espiritismo nos traz, vencendo as nossas más inclinações, deixando que os outros façam aquilo que melhor lhes aprouver, mas que nós possamos fazer o que a consciência nos diz que devemos fazer. Ser indulgente e benevolente não é ser conivente com o erro, mas é compreender que o outro tem o direito de errar, embora nós não vamos concordar com a atitude equivocada, mas dar a ele o direito de fazer o que deseja e a nós o dever de fazer o que nos compete. Que Deus nos guarde e nos enseje muita paz.